Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou estar fazendo um vídeo gravado falando um pouco da história de Porto Rico e relatando a recente crise da mesma. Falando um comentário específico do canal Ideias Radicais sobre Porto Rico, do Rafael, que falou, vai me perdoar, cara, mas você falou uma asneira de um tamanho. Porto Rico não é comunista não, cara. Se for dar educação de qualidade, segurança pública de qualidade e saúde pública de qualidade para seus cidadãos, isso não é coisa de comunismo não. Então se for na sua lógica, a Finlândia é comunista, a Dinamarca é comunista, a Suécia é comunista, o Japão é comunista, se for nessa lógica sua, porque oferece educação de qualidade, segurança pública, que é muito pela questão da educação de qualidade, da inclusão social desses países, que fazem esses países ter um modelo de bem-estar bem sucedido. E aqui é um pouco da história de Cuba. Eu vou ler esse pequeno artigo, está em espanhol, eu não quis traduzir, eu vou ler ele em espanhol para vocês e vou explicar a situação histórica de Cuba, de Porto Rico, que é muito ligada à história de Cuba, porque os dois ficaram independentes da Espanha na Guerra Hispano-Americana. Basicamente o seguinte: independência de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una ala de Cuba, pero además no sufrir el mayor grado de la independencia de Haití. Hay que aquí era donde se exilaba los rebeldes de la isla española, cuando la suerte les era adversa. Conoces una sociedad esclavista a la manera de Cuba y el desarrollo del ciclo de azúcar. La aspiración de independentistas en Puerto Rico comienza a manifestarse en 1820, pero no era revolución ni enfrentamiento. No obstante, la situación se irá incómoda y en 23 de septiembre de 1868 se lanza el grito de Lares, grito de independencia contra España. La rebeldía es aplatada en poco tiempo, aunque se considera que se proclamara la primera república durante un día. Los sublevados son liberados sí mismo año, cuando en España cae Isabel II y se proclama la Primera República. A pesar de esta derrota, las relaciones de Puerto Rico con España no vuelven a ser iguales en Cuba. La guerra se prolonga durante 10 años, pero no en Puerto Rico. A partir de 1869 elige sus propios diputados a las Cortes Españolas. No tienes autonomía política, aunque estas una aspiración que se negocia con la España intensamente. La autonomía política llega en 1897, cuando la presión de Estados Unidos sobre la región es muy grande.
En 1898 estalla la guerra entre Estados Unidos y España por los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España es derrotada tras la guerra hispanoamericana de 1898. Estados Unidos invade a Puerto Rico. La guerra terminó con un armisticio, el Tratado de París, en que España otorgaba Puerto Rico a los Estados Unidos. Existía un compromiso de Estados Unidos de no ocupar Cuba, pero nada se dijo ni de Filipinas ni Puerto Rico. En estas fechas, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada por Estados Unidos, pero es un estado con todos los derechos. No es puesto la independencia, aunque sí la separación de la España. A partir de entonces, Puerto Rico se convierte en territorio estadounidense. Cumple un gobierno militar durante 2 años, tras el cual se instituyó un gobierno civil. Puerto Rico tampoco es una colonia estadounidense. Su estatus, la verdad, es indefinido. En 1917, los puertorriqueños adquieren la ciudadanía estadounidense, pero no es un estado asociado, pero es un estado asociado del Estados Unidos. Continúa la administración estadounidense. En 1947, Estados Unidos considera la primera vez en el alto gobierno de Puerto Rico. En territorio se termina la administración, pero muchas de las funciones de estados, como la defensa y la representación exterior, dependen de Estados Unidos. En 1952 se cambia en estado jurídico y Puerto Rico se convierte en estado libre asociado. Y esa es la situación en la que está en la actualidad. Perdón. En 1952, el gobierno de Estados Unidos dejó que Puerto Rico dictara su propia constitución, es supervisionada por Estados Unidos. Esta constitución es la que convierte a Puerto Rico en un estado libre asociado. Puerto Rico tiene cierta autonomía, pero el gobierno federal de los Estados Unidos regula el ejército, el core, aduanas y la moneda, las relaciones internacionales, las relaciones obreras, comunicaciones en estado, y esto, a pesar de Puerto Rico no es un estado de la Unión ni es una nación independiente, una república. La ley que regula las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico es la Ley 600, que dice expresamente que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero es parte de Estados Unidos. El grito de Lares, que fueron un levantamiento en contra de España, lo celebran los independentistas, se representa en sentir anti-estadunidense. O que quer dizer isso? Basicamente, é os desejos independentistas de Porto Rico, desde da separação com a Espanha, através do grito de Lares. Mas ao contrário de Cuba, Porto Rico se viu numa sinuca de bico, que se a ilha, um território associado aos Estados Unidos. Território associado é o nome mais politicamente correto de colônia, embora esse texto apresente
o termo que Porto Rico não é uma colônia, de certa forma é errado. Ainda que o território tem a sua constituição própria, é lógico, supervisionada pelos Estados Unidos, e fazem de Porto Rico o que eles chamam de Estado associado ao Tio Sam, que na verdade é o nome mais chique e mais politicamente correto para a colônia dos Estados Unidos, e é o que é regulado pela Lei 600. Essa Lei 600 é similar à Lei da Emenda Platt que ocorreu em Cuba, só que, ao contrário dos porto-riquenhos, Cuba não aceitou a dominação dos Estados Unidos, e é uma das grandes birras que os Estados Unidos têm frente a Cuba, é justamente essa questão. E quanto à crise econômica atual de Porto Rico, é importante ressaltar que, ao contrário do que o Rafael diz, vai me perdoar, com todo respeito ao ser humano Rafael do Ideias Radicais, ele mostrou um desconhecimento do que é, até mesmo o que é socialismo. Aqui está bem claro, inclusive nessa pequena referência sobre Porto Rico, que, apesar de ter uma constituição própria, Porto Rico é um estado pertencente aos Estados Unidos, embora oficialmente os Estados Unidos não aglutinou Porto Rico como um estado estadunidense, mas um estado associado aos Estados Unidos. Por isso que Porto Rico não pôde fazer uso da lei de falências estadunidense, e a falência e a dívida de Porto Rico é consequência do que as empresas que tem em Porto Rico empresas dos Estados Unidos, e essas empresas levam o lucro líquido que é produzido na ilha para os Estados Unidos. Basicamente, Porto Rico tem outras atividades econômicas, mas basicamente Porto Rico é dependente principalmente do turismo dos estadunidenses, que isso também tem gerado seus problemas sociais, e é por isso que a ilha de Porto Rico entrou em crise, e não por ser socialista. Para começo de conversa, os Estados Unidos nunca aceitaria que um território deles fosse socialista. Não é à toa que Cuba, eles vivem querendo depor o governo cubano. Não é porque o governo cubano seja uma ditadura ou não seja ditadura, depende da opinião de cada um. É porque os Estados Unidos sempre viu Cuba como se fosse uma outra Porto Rico, um território associado dos Estados Unidos, uma colônia dos Estados Unidos. Eles nunca quis liberdade para Cuba. Eles quis explorar o açúcar cubano, o charuto cubano, e transformar Cuba em outro estado associado, cheio de dívidas com os Estados Unidos, como é Porto Rico hoje. Agora veio o cidadão falar que Porto Rico é comunista só porque oferece educação para os seus cidadãos. Se for assim, a Suécia é comunista, a Dinamarca é comunista, a Suíça é comunista, o Japão é comunista, então, que oferece educação de qualidade. A Coreia do Sul é comunista. E uma ilha dependente do turismo
Vocês acham que teria condição de ter um nível de emprego gigantesco? Vocês acham que se o governo porto-riquenho não ajudasse seus cidadãos, a miséria não ia ser muito maior? Façam-me o favor. E infelizmente os nossos irmãos porto-riquenhos não conseguiram criar esse senso de nacionalismo, como por exemplo, bem ou mal, o Fidel Castro conseguiu fazer isso em Cuba, um senso de nacionalismo. Por mais erros que o Fidel Castro tenha tido nesse processo revolucionário, mas a grande birra dos cubanos com relação ao regime socialista em Cuba é o seguinte: é a corrupção que existe dentro do Partido Comunista Cubano que controla a ilha. Não é o regime em si, é a corrupção dos políticos cubanos que geram toda essa desigualdade. É pior ainda do que o bloqueio econômico que os Estados Unidos impôs contra Cuba, porque os Estados Unidos é bonzinho? Não, porque os Estados Unidos acham que Cuba é deles, território associado deles. Os Estados Unidos nunca quis a liberdade de Cuba. E é outro assunto que eu vou tratar mais num vídeo ao vivo às 3h30. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV e fiquem todos com Deus.